Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio e hoje, pela primeira vez, eu vou falar de forma escancarada quais foram as 7 lições e o que isso tem a ver com você. 7 lições que eu tive ao palestrar em Madrid pela primeira vez, na verdade, na Europa, pela primeira vez palestrando em outro idioma do início ao fim. Se prepara porque hoje nós temos 7 lições que vão fazer a diferença na sua vida, na sua comunicação, nos seus resultados. E obviamente a 7ª lição é o que fez a diferença para na hora do vamos ver eu dominar completamente as minhas emoções e a voz sabotadora, porque se o ser humano tem um cérebro, dentro dele habita uma voz sabotadora que fica dizendo, não vai dar certo, você não vai conseguir, você não é bom o suficiente, eu não sei o que a sua voz sabotadora diz pra você, a minha, o qual eu apelido de pernilongo, inclusive porque fica falando na minha cabeça, dizia pra mim, se liga, você não é bom o suficiente pra isso, e se você errar, o que as pessoas vão pensar, o que é que eu fiz? Vamos para as nossas 7 lições e aguarde a 7ª que eu tenho certeza que você vai se identificar. Vamos lá, lição número 1. A lição número 1 tem a ver com o que eu acabei de falar para você. Todos nós temos uma voz sabotadora e você precisa identificar o que essa voz sabotadora diz para você. A minha voz sabotadora lá atrás, em 1997, ontem, quando eu estava entrando para a faculdade de psicologia, dizia para mim, você não é bom o suficiente, você não vai conseguir, você é só uma menina do interior. Hoje, com 43 anos, a voz não diz mais que eu sou só uma menina, apesar de eu continuar morando na mesma cidade, no interior do Paraná. Mas a nossa voz sabotadora, ela nos acompanha ao longo da nossa jornada e ela vai mudando muitas vezes esse diálogo interno. A lição número 1 é identifique o que a sua voz sabotadora diz pra você. Porque sim, a minha dizia várias coisas, inclusive enquanto eu estava 15 dias antes da palestra, fazendo uma imersão em espanhol. Eu não sei se você acompanhou meu Instagram ou não, eu fiz vlog, postei lá, vou deixar o link do meu Insta para você aqui na descrição e nos comentários também. Mas 15 dias eu acordava cedo, tomava banho, pegava minha mochila, pegava o ônibus e ia para a escola. E lá eu ficava estudando, eu fiz uma imersão no idioma espanhol para que eu pudesse fazer a palestra em espanhol. Primeira palestra da minha vida em outro idioma. E aí o que aconteceu? A voz sabotadora, todos os dias, até porque eu tava morrendo de saudade da minha família. E essa era uma das coisas. Pra que você tá fazendo isso? Você acha mesmo que vale a pena? Por que você tá inventando uma coisa dessa? No Brasil você já é referência. Por que você tá fazendo isso? Analisa. O que é que a sua voz sabotadora diz pra você quando você quer um novo objetivo pra sua vida? Lição número 2. Conteúdo sem história não conecta. Como eu digo para os meus alunos, conteúdo é commodity. Qualquer pessoa pode copiar o seu conteúdo, mas a conexão que você gera é algo sua. E eu percebi isso na pele enquanto eu estava lá, em especial em Barcelona, onde eu fiquei estudando. Depois de Barcelona, fui para Madrid, porque quando eu andava nos primeiros dias na rua, eu ficava assim, ai que lindo, ai que lindo, ai que prédio lindo. E eu queria fazer foto de tudo, vídeo de tudo, eu queria ficar mostrando para minha família, eu queria fazer videochamada no meio da rua para mostrar para a família, tomando cuidado com os ladrõezinhos, os pickpockets, porque ó, uma roubalheira danada, feia, vivenciada na Europa, enfim, esse assunto para um outro episódio. E aí eu queria mostrar tudo e tal. Só que foi passando os dias, perdeu a graça. O que não perdeu a graça? Alguns prédios, algumas construções que eu sabia a história. Porque daí aquilo não era só uma construção, tinha uma história ali. Se você quer que o seu conteúdo gere conexão, você precisa dominar a arte de contar história. Você precisa saber como é que você gera um efeitual na mente da pessoa que está te assistindo, para que você não seja só mais um depois de um tempo. E não contar histórias é um erro que as pessoas cometem ao se comunicar. Falando nisso, eu tenho uma aula online onde eu conto os principais erros que você não pode cometer na sua comunicação. Você quer assistir essa aula junto comigo? Vamos lá? Vou fazer o seguinte, vou pôr aqui na descrição desse episódio o link. Toca no link e faça seu cadastro para participar dessa aula. Combinado? Lição número 3. Foque no resultado. O que eu ensino dentro do meu treinamento efeitual? Se você quer ter um resultado melhor ou ter um resultado diferente, você precisa ter comportamentos que conduzam a esse resultado. Só que tem algo que interfere nos seus comportamentos, que são os seus
Sentimentos. Agir, eu entendi. Então, para eu ter resultados uau, eu preciso ter comportamentos uau e dominar os meus sentimentos? Só que os seus sentimentos ficam numa área do seu cérebro que você não tem controle. No entanto, tem algo que dispara em você os seus sentimentos. Funciona assim. Um pensamento gera um sentimento, que gera um comportamento que conduz a um resultado. Então, o que é que você tem que analisar? Qual o resultado que eu quero e focar nesse resultado? Eu sabia exatamente qual resultado eu queria indo para Madrid, indo para a Europa, para a Espanha. E aí, durante o processo, eu tive muitos desafios. Por exemplo, como eu disse para você no início desse episódio, a saudade de casa era absurda. Nos primeiros dias eu chorava todos os dias e eu tentava não mostrar isso pra minha família, eu não sei se eu conseguia muito, mas porque aquilo tava me consumindo de saudade. Eu sou bem família, eu sou bem grudada, bem caseira. Não sei se você se identifica ou não, mas eu sou dessas. E meu Deus, a saudade era gigantesca. O que me ajudou? Focar no resultado. Foque no resultado. Lição número 4. A experiência que você proporciona faz a diferença. Vou te explicar. Um dos dias que eu estava passeando por Madrid, especificamente, já tinha saído de Barcelona, já tinha estudado, palestra estava montada, tudo certo. Treinei com a minha professora, é sempre importante você treinar sua palestra com quem sabe mais que você. No caso, eu estava treinando o espanhol, porque a parte do método efeitual, enfim, eu criei o método Eu Entendo, eu domino. Então, eu treinei com a minha professora, saí de Barcelona, fui para Madrid, que era a cidade que eu ia palestrar, e lá, passeando, fui em um restaurante, na verdade, por acaso, que ele era um parceiro para divulgar um teatro da Disney que tinha em Madrid. Adivinha a trilha sonora que tocava no restaurante? Trilha sonora da Disney. Eu, como uma fãzoca de carteirinha, e daquelas que sempre que pode quero ir pra Disney e obviamente levar a família toda junto, estou lá e eu ficava pensando, esse é do filme da Moana, esse daqui é da Branca de Neve, esse daqui é da Pequena Sereia. Por quê? Porque a música é uma das coisas que te ajuda a proporcionar uma super experiência. Por quê? Porque a música tem o poder de mudar o estado emocional de uma pessoa. Então, quando você vai dar uma palestra e você quer que a sua audiência curta um momento junto com você, você também precisa colocar essas pitadas estratégicas para gerar uma experiência uau. Dar uma palestra não é simplesmente sobre passar a informação, mas é sobre gerar um resultado na sua vida, no seu negócio e na vida da audiência. Ô Gi, mas conta aí uma coisa, você utilizou música durante a sua palestra? Claro que sim, inclusive uma música para eu entrar e para eu sair do palco. E foi uau! Lição número 5. Tudo bem você não saber de tudo. Você também se colocar como aprendiz na sua palestra. Óbvio que, dependendo do contexto, isso não é válido, mas no contexto da Espanha foi. Por quê? Eu estava aprendendo o idioma e a gente acha que às vezes está falando em espanhol, mas a palavra, não tem nada a ver. Por exemplo, esquisito. Se eu falo que esquisito, para nós no Brasil é que esquisito. No espanhol é meu Deus, que delicioso, que uau. Então você imagina eu falar que esquisito, achando que eu tô falando em espanhol, só porque eu coloquei um sotaque e não tem nada a ver. Mas dependendo do contexto, você pode se mostrar como aprendiz. Dependendo do contexto, não. Nesse da palestra em Madrid, eu poderia me colocar como aprendiz. E eu fiz isso logo na introdução. A minha introdução, inclusive, se você é meu aluno do treinamento efeitual, você sabe quão é importante uma introdução bem feita. Na minha introdução, foi a parte que eu mais treinei da palestra, porque tinham conjugações verbais que eu queria falar que eu não sabia. Treinei, falei errado na hora, com certeza, mas não tem problema nenhum. Só que no meio da palestra tinha várias palavras que eu não sabia. E como eu fiz análise de conteúdo da audiência no meio da palestra, eu não teria como eu prever tudo. Então tinham coisas, que eu queria falar, quero falar caneta. E eu não sabia o nome. E eu falava, como se chama esto en espanhol? E aí a própria audiência me ajudava, falava a palavra, eu aprendia e aí seguia toda a narrativa. Então, fique tranquilo, você não precisa saber de tudo. Lição número 6. Busque se desenvolver, busque por novos desafios. Não fique achando que você já é bom o suficiente.
Abra-se para receber feedback, para receber mentoria, para fazer um curso para te ajudar a ir além. Eu só realizei esse objetivo, só alcancei esse resultado. Por quê? Porque eu me abri para me desenvolver. O processo de estudar algo novo num país diferente foi desconfortável? Óbvio que foi desconfortável. Você se abrir para fazer um curso novo e falar, tá aqui meu vídeo, Gi, me dá o feedback, igual, por exemplo, eu faço com os meus alunos. É desconfortável? É desconfortável. Maravilhoso, te coloca num processo de evolução. E ao você analisar que você está num processo de evolução, como eu digo, progresso é igual felicidade. Essa é uma das premissas da psicologia. Você percebe o seu progresso no seu processo de desenvolvimento. Você fica mais feliz e empoderado. Agora eu vou contar para você a lição número 7. Mas antes eu vou te dizer que se você é novo nesse canal, não se inscreveu, toca aí para se inscrever. Aqui tem um monte de conteúdo para te ajudar. Seja super bem-vindo. Aqui tem psicologia e neurociência para você arrasar na sua comunicação. Gi do céu, qual foi essa lição número 7? É o seguinte, eu tava super de boa na lagoa antes da palestra. Só que 3 minutos antes, literal 3 minutos antes, eu comecei a pensar assim, caraca, as pessoas vieram aqui só pra me assistir, só pra te assistir. Várias pessoas vinham falar comigo assim, então é você, que legal. Eu vim de Portugal só pra te assistir. Eu saí de tal cidade, viajei não sei quantas horas só pra te assistir. Eu vim pra esse evento porque eu queria ver a sua palestra. E aí eu que tava de boa na lagoa, comecei a ficar tensa, comecei a me preocupar. Meu Deus do céu. E agora, se me der um branco e eu esquecer tudo que eu ensaiei, tudo que eu treinei em espanhol? E agora? E eu fiz exatamente o que os meus alunos fazem no começo do treinamento efeitual. Eu estava preocupada comigo. Eu estava preocupada com o que iam achar de mim. Se eu ia errar ou não. Ou seja, eu estava me auto-sabotando. O que eu fiz? Eu apliquei o próprio método efeitual, redirecionei o meu foco, porque o foco não é sobre Gislene, é sobre o outro. Eu sempre digo para os meus alunos, falar em público não é sobre você, é sobre gerar valor na vida do outro. E o que eu fiz exatamente esse comando interno dentro da minha mente. Entrei ali para falar com aquele público de uma forma confiante e genuína. Porque eu tinha um comando na minha cabeça. Eu vim aqui para gerar valor na vida dessas pessoas. Isso me deu uma tranquilidade surreal. Aplique o método efeitual. Se você não é meu aluno ainda e quiser saber mais, participa dessa aula que eu falei para você. Lá você vai entender mais sobre esse método. O link tá aqui na descrição, porque não adianta você ser bom no mercado. Se você é bom, você é engolido. Você precisa ser uau para você se destacar, fortalecer sua marca, se diferenciar no mercado. Chegou a hora de você também ter um efeito uau nos seus resultados. Assim como eu posso dizer para você que sim, eu tive um resultado uau na Espanha. E sabe por quê? Porque eu venci o medo da minha luz. Eu não tinha medo da minha sombra, eu tinha medo de brilhar demais. E isso me afastar das pessoas que eu mais amava. Se eu venci medo de falar em público, timidez e o medo da minha própria luz, você também pode. E eu quero ler uma frase de um versículo bíblico para você que diz o seguinte, vou pôr o texto aqui na tela para você. Ninguém acende uma candeia e a coloca em um lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloque-a no lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Leve a sua luz. Leve a sua mensagem. Um beijo e eu te vejo na aula ou no próximo episódio. Tchau!